Então, nós propusemos ali trazer algumas reflexões nessa noite. Eu só gostaria de fazer um parênteses inicial, agradecendo primeiramente, né, a casa pela oportunidade do trabalho, agradecendo a Meire pelo convite. E eu vou contar como é que chegou até nós esse convite, né? Nós, como fomos apresentados aqui, né, participamos da Casa Espírita Nós do Bem, uma casa pequena, temos poucos trabalhadores, nossos serviços são limitados, nos limitamos a estudos, palestra, passe, e a gente sempre socorre de irmãos da região para que corram lá e nos dê uma ajuda, porque o trabalho não é muito leve. E graças a Deus aí o Paulo tem nos atendido, o Dionísio, daqui da casa, o Luiz Antônio, outros irmãos da Quarta Uni têm feito esse socorro para a Casa Espírita Mães do Bem. E no belo dia, o irmão foi convidado da Quarta Uni, eu vou me reservar, não dizer o nome. Ele falou: olha, eu vou fazer, mas nós vamos fazer um passe depois. Porque normalmente eles faziam o evangelho, saía, porque era só eu, a minha esposa, a Lara, muitos já conhecem, né? E mais 2 trabalhadores. Então a gente não tinha assim muita segurança para fazer o passe, embora com todo conhecimento, muito estudo, mas a gente ficava sempre com receio. E esses irmãos chegaram lá, fizeram a explanação do evangelho e até fizeram o passe. Terminou, a gente ficou conversando um pouco. Eles falaram assim: olha, os amigos espirituais nos disseram que a sala está pronta para o trabalho. Estamos esperando o trabalhador. Eu disse: eu vou aceitar esse desafio, eu vou dar o passe. Sozinho. Só preciso de alguém. Aí os irmãos também me ajudaram. Não, nós vamos fazer a sustentação. Então tá bom, vamos lá e começamos dessa forma o trabalho. E aí chama o Leonísio, chama o Paulo, chama a Simone, chama a Arlete, enfim, vários trabalhadores da região para ir lá fazer uma explanação do Evangelho para nós. E na última vez o Paulo esteve lá conosco, junto com a Meire. A Meire falou: mais um desafio. Você não quer fazer a explanação do Evangelho para nós lá na sexta-feira? Puxa vida, né? A espiritualidade fica mostrando para a gente que tem trabalho para fazer e a gente fica se recusando a fazer. A experiência não é muito grande, a gente está acostumado a fazer isso só lá dentro da casa. Mas para esquecer de uma coisa, a gente precisa dar um passo. A partir do primeiro passo, a gente, quem sabe, né, faz uma caminhada um pouco mais longa. Então, eu quero desde já agradecer essa oportunidade imensamente, agradecer na pessoa do Mofarrégio, aqui, o presidente da casa, a acolhida que todos os trabalhadores nos deram, sempre nos deram, foi só no dia de hoje, né? Ele sempre foi muito bem acolhido nessa casa. E por isso, por esse acolhimento que sempre tivemos aqui, nada melhor do que nós falarmos no capítulo 11, de amar o próximo como a si mesmo. Né? Como nós vamos... lá no capítulo 11, vamos ver o maior mandamento. Olha, e estando Jesus lá, os fariseus, quando ouviram que ele tinha feito calar os saduceus, eu vou ler esse trecho aqui, se me permite, juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Está lá em Mateus, capítulo 12, versículos 34 a 40. Então, os judeus naquela época, eles queriam, vendo Jesus fazer o que fazia, eles queriam de toda forma, né, pegá-lo de alguma maneira. E uma das maneiras era essa. Por quê? Porque eles foram perguntar para Jesus qual é o maior mandamento. Porque, na verdade, os fariseus, doutores da lei, que eram aqueles que eram capazes de fazer a interpretação dos textos da Torá, tinham 613 mandamentos. E
nem todos tinham o entendimento, essa era uma forma, quando eles sabiam que Jesus não era um doutor da lei, né? Jesus não tinha sido preparado como eles foram preparados, mal sabiam eles, né, que a preparação de Jesus tinha sido muito mais profunda e muito mais intensa do que a deles, né? Vamos pegar ele, ele não vai saber dizer para nós qual que é o maior mandamento, de 613, né? Qual que é o maior mandamento? Então fizeram essa pergunta para Jesus. Qual era o maior mandamento? E Jesus respondeu, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Porque se vocês forem ver no texto, o maior mandamento, como está em algumas traduções, ele é bastante extenso. Ele não é só isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não. Ele é um pouquinho mais extenso. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, tem lá a transcrição desse mandamento. E Jesus fez esse resumo dele, que é o que ele quer dizer. E só quem poderia fazer esse resumo é quem realmente entendia o que estava falando. Não podia ser um leigo que perguntasse para nós, naquela época, nós talvez não soubéssemos responder, como Jesus também respondeu. E como interpretar esse mandamento da lei de Deus do amor? Vamos falar do mandamento do amor. Ele está expresso no dever de cada um de nós, seus filhos, que temos de amá-lo com as forças do nosso espírito. Ou seja, esse amor tem que ser intenso, tem que ser verdadeiro. Esse amor só será completo se nós, o amor a Deus só será completo se nós realmente amarmos o nosso próximo. E aí fica uma pergunta: será que nós conseguimos realmente amar o nosso próximo? Nós temos que fazer isso. Por quê? Porque toda a lei dos profetas está contida nesses dois mandamentos: amar a Deus por todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E por que o amor ao próximo está contido nessa lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Mas por que esse próximo tem? Estou começando a dificultar as coisas, porque amar a Deus é fácil. Eu amo a Deus. Todo mundo vai acreditar que eu falo que eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas como é que eu provo? Se é que preciso de provar, mas como é que eu coloco esse amor a Deus à vista? Porque Deus nos pede isso, porque nós o amemos. Mas então como é que nós colocamos isso aí? Porque sendo Deus, por amor e justiça, Ele quer que nós caminhemos juntos. Ele não quer que o filho se desgarre, que um vai mais adiante, outro mais atrás. Ele gostaria que nós andássemos na mesma toada, na mesma batida, Nós caminhássemos lado a lado, todos nós, seus filhos, independente de religião. O que conta, na verdade, é o nosso amor. O amor que nós dedicamos ao nosso irmão. O amor que nós dedicamos àquele que está ao nosso lado. Mas eu poderia perguntar assim: escuta, mas aquele que está do meu lado ali é difícil, olha. Pensa numa pessoa difícil de amar que é a tal da Mara. Vocês não têm noção. Não é fácil, não. Mas aí, se ela vem e pega o microfone, ela fala assim: pensa num cara difícil de amar que é o tal da senhora. Esse cara não é fácil, não é para qualquer um, né? Então, mas pera lá, será que se eu amar, poxa, eu tenho um parente, ele mora lá no Pará, lá em Belém, Pará. De vez em quando, no Natal, ele vem para cá. Será que amar só ele? Acho que é mais fácil amar, porque lá é só uma vez por ano que a gente está junto, festando, comemorando. Acho que é mais fácil dessa forma, não é? Eu fico mais fácil. Claro, não vou dizer vocês que não vale também. Vale também, mas não é só isso. Nós precisamos amar aquele indivíduo que está do nosso lado, aquele que às vezes é o nosso companheiro de jornada, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, o nosso colega de trabalho, aquele que às vezes nós dividimos uma sala de trabalho, e que nós dividimos os nossos problemas ali profissionais, e que às vezes são meio conflitantes, e que as ideias às vezes não são as mesmas. Será que eu consigo amar esse cidadão que às vezes passa mais tempo ao meu lado do que os meus familiares? É isso que nós precisamos aprender a olhar para esse próximo, porque não existe outra maneira. E é possível amar a Deus sem amar o próximo? Será que nós conseguimos fazer essa proeza de amar só a Deus, deixar o próximo de lado? Não.
O Evangelho nos diz bem claramente, não. Por quê? Porque o amor só se concretiza quando demonstramos bom relacionamento com aqueles que estão ao nosso lado, no dia a dia, na nossa luta, nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias, compartilhando conosco também as suas dificuldades, as suas alegrias, né? Todo o teu trabalho. E nem tudo que diz, já disse lá em Mateus, Jesus lá em Mateus 8, 7, aliás, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E qual é a vontade de Deus? Que nos amemos uns aos outros, como disse Jesus, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a vontade do Pai. Então nós temos que, dessa forma, nós vamos conseguir amar a Deus. Porque lá, na primeira epístola de João, nos versículos 4 a 20, ele diz o seguinte: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não enxerga. Ora, ele nos entregou esse mandamento. Quem ama a Deus, ame de igual forma o seu irmão. João é até duro, né? Ele chama de mentiroso aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão. E eu vou mais além. Como é que eu vou conseguir, às vezes, amar aquela criatura que me corrige, que olha para os meus defeitos e fala, poxa, você está fazendo isso de novo. Nossa, você está errando. Nossa, como é que eu vou amar essa cidadã? Como é que eu vou amar essa pessoa que está no meu lado? Né? Se eu não consigo amar ele, não vou conseguir amar a Deus. Mas eu só vou conseguir amar essa pessoa, antes de mais nada, eu costumo inverter todo o processo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Antes de me amar, eu preciso me amar antes de amar o meu próximo. Porque se eu não consigo me aceitar, porque eu tenho consciência que eu sou uma pessoa difícil, eu tenho que ter essa consciência que eu não sou uma pessoa fácil de vida. Né? Às vezes eu posso ser, num momento agradável, ali vamos dizer assim, na fila do banco. Hoje não tem mais fila, né? Tudo cadeirinha lá no banco sentado, né? Você senta do lado, começa a conversar, dá risada, enquanto espera a sua senha ser chamada. Aqueles que às vezes demoram um pouquinho mais, aí você fica dando risada, conta piadinha, conta história. Aí você chega em casa, a esposa, o filho, fala alguma coisa, você já arrepia e já começa a dar aquelas, vamos dizer, como dizia antigamente, aqueles coices, né? Então, poxa vida, eu antes de mais nada, eu não estou namorando a mim mesmo. Eu preciso aprender a me amar, porque a partir daí eu vou começar a amar aquele que está ao meu lado. Lá no item 2, ainda, do Evangelho segundo o Espiritismo, é assim: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, eu gostaria que o meu companheiro, a minha companheira, meu filho ou o meu amigo, ao chegar perto de mim, me desse uma resposta mal criada, falasse em um tom um pouco deselegante, deseducado. Se eu não gostaria disso, por que eu vou fazer isso com o meu irmão, seja ele quem for e aonde for? É esse mandamento, esse ensinamento que Jesus vem nos trazer. Né? E como identificar essa regra, o conteúdo da lei de Deus? Temos aqui a fraternidade aplicada. Pois se jamais queremos o mal para nós, então temos que amar. Olha bem, temos que amar a nós mesmos. Porque aí, igualmente, nós vamos desejar o bem e vamos amar aquele próximo que está ao nosso lado. Dessa maneira, né, que nós vamos evoluindo. E, gente, nós, espíritas, que temos como uma das nossas crenças a reencarnação, não tenhamos pressa. Porque se eu não amar agora, eu vou voltar para amar. As reencarnações sucessivas que nós vamos tendo, já tivemos e continuaremos tendo ainda, elas só nos servem para ensinar a amar. O objetivo principal é o amor. Jesus,
quando esteve aqui conosco, ele exemplificou e vivenciou o amor. Ele não fez nenhum tipo de separação e ele nos amou. Bom, eu sendo difícil como sou, o meu mentor espiritual, o meu anjo da guarda me ama como eu sou, por que eu não vou me amar? Por que eu não vou me amar? Por que eu não vou amar o próximo? Se Jesus ama o meu irmão, ele me ama, como eu não vou amar esse irmão que está próximo de mim? Esse é o objetivo. Se eu não conseguir agora, vamos tentando, vamos fugindo. Não tenhamos pressa. Nada. Nós temos a eternidade para aprendermos a amar. Agora, quanto antes nós começarmos, como eu disse aqui no começo, quando estava iniciando aquela historinha, eu estou dando o primeiro passo. Então vamos dar o primeiro passo nessa direção. Vamos buscar amar aquela pessoa difícil que está ao nosso lado. Mas antes de mais nada, vamos nos conhecer. Vamos ver o quanto difícil nós somos. Porque a partir do momento que eu começo a olhar o Dionísio e achar que o Dionísio tem defeito A, defeito B, o Dionísio é isso, o Dionísio é aquilo, aquilo. Gente, o Dionísio está sendo um espelho. Eu estou jogando nele aquilo que eu sou. Eu estou apontando nele aquilo que está dentro de mim ainda e que eu preciso eliminar. E no item 3, ele diz o seguinte: o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta dos seus servos e, tendo começado a tomar as contas, apresentou-se um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu servo que os vendesse a ele, a sua mulher e a seus filhos, e tudo o que tinha para ficar pago da dívida. Porém, o tal servo, lançando-se aos seus pés, fazia-lhes esta súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. Alcançando-lhe a mão à garganta, asfixiava, dizendo: paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se aos pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo, que eu satisfarei tudo. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte ao seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então, o fez vir o seu senhor e disse: ao servo, eu te perdoei a dívida toda porque me viestes rogar isso. Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou o seu senhor que o entregassem aos algozes até pagar toda a dívida. Assim também vos fará o Pai Celestial, se não perdoardes o íntimo de vossos corações, do íntimo de vossos corações, aquele que vos tenha feito vosso irmão. Então, que lição essa parábola nos transmite? Né? Ela fala do perdão para nós, né? Porque ela nos diz que é inútil nós nos lançarmos aos pés de Deus, falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Como naquela oração dominical que Jesus nos ensinou, né? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos irmãos. A única ressalva que a gente precisa fazer, que nós trazemos ainda nesse cristianismo, nesse judaico-cristianismo, né? E ainda, até mesmo dentro do espiritismo, a gente vê muito isso, a ideia de um Deus punitivo, de um Deus vingativo. Eu costumo dizer que Deus não castiga ninguém, Ele dá oportunidade. Deus, quando nós, dentro da lei de causa e efeito, nós cometemos um erro, Deus nos dá a oportunidade de repararmos. Seja nessa, se nós não conseguirmos reparar esses erros agora, nós vamos voltar outras vezes até que os erros sejam todos eles
repararmos, até que os erros sejam corrigidos, que nós aprendamos a amar, e o perdão é uma expressão muito clara, muito forte do amor, né? Na prática, em que consiste amar o próximo como a si mesmo? Consiste em examinar a nossa própria consciência, para saber como gostaríamos que procedesse conosco, cada circunstância. E daí adotarmos o procedimento para aquela próxima. Como já falamos aqui, né? Fazer ao outro o que gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos. E já encaminhando, eu não sei se eu tenho muito tempo ainda, né? Encaminhando já para nossas conclusões aqui, porque falar de amor é gostoso. Se a gente se empolgar aqui, nós vamos longe. E a gente sabe que a gente precisa ser um pouco objetivo. Então, amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. A prática dessa máxima tende à destruição do egoísmo. Então, às vezes, nós não amamos, ou às vezes nós ignoramos algum irmão que está próximo de nós por puro egoísmo. E a gente diz que é o seguinte: como é que você vai fazer a caridade sem amor? Caridade sem amor não é caridade. A caridade é a expressão mais pura do amor. E antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Em algumas transcrições, nós vamos ver lá que o amor cobre uma multidão de erros. Quem disse para nós isso foi Jesus. Então, por isso que eu falo que Deus vai nos dar oportunidades infinitas de aprendermos a amar, para que possamos corrigir os nossos erros, os erros pretéritos. Deus vai nos deu já, né, toda a eternidade, a partir do momento que nós somos criados simples e ignorantes e que somos destinados a chegar à plenitude, a espíritos puros. E vamos chegar, com certeza. Já dizia o nosso companheiro, uma vez, não esqueço há muito tempo, o Almir, de Cumbabá, né? Ele disse, na época estava muito, uma fala, um cidadão estava muito nas manchetes, que eles estavam mudando ele de um presídio para o outro, que era o Escadinha. Então, assim, até ele vai ser corrupto, né? Até pior os assassinos, pior os bandidos, que às vezes nos causa desconhecimento, por desentendimento, por falta de amor, algum tipo de repugnância, vai um dia ser o Espírito Puro, vai aprender a amar, porque Deus é amor. Com essa, meus irmãos, eu espero ter podido contribuir de alguma forma, ter trazido alguma reflexão para vocês, para que a gente possa hoje refletir sempre nesses ensinamentos. Jesus veio nos ensinar o amor e ele nos ensinou praticando. Então, que nós possamos praticar o ensinamento do Cristo, que ama o próximo como a si mesmo. E com isso, meus irmãos, eu agradeço mais uma vez a casa pela acolhida, agradeço a cada um pela atenção, pela oportunidade do trabalho. Muito obrigado a Deus.